A paz do Senhor, príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. Hoje estou aqui juntamente com a minha mãe. A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas companheiras, né? Estamos felizes com o nosso momento do nosso devocional, nossa leitura, né? Nosso momento de alimentar a nossa alma. E hoje nós vamos ler, dar início ao livro do profeta Zacarias. Estamos lendo os profetas menores. Então hoje nós vamos estar começando Zacarias. Zacarias tem 14 capítulos, nós vamos estar lendo em 3 dias. E como sempre a gente traz algumas informações sobre o autor. A Gisele vai falar um pouquinho sobre o autor, sobre esse livro. Mas se você quiser ver a biografia completa do profeta Zacarias, se aprofundar mais nele, nós iremos colocar tudo completinho aqui na nossa página, que vai estar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. O autor é o próprio Zacarias. O tema: a conclusão do templo e as promessas messiânicas. Data: de 520 a 470 a.C. Algumas considerações. O primeiro versículo identifica o profeta Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido. Como autor do livro, Neemias informa ainda que Zacarias era a cabeça da família sacerdotal de Ido. Por esta passagem, ficamos sabendo que ele era da tribo de Levi e que passou a servir em Jerusalém, depois do exílio, tanto como sacerdote quanto profeta. Zacarias era um contemporâneo mais jovem do profeta Ageu. Esdras 5.1 declara que ambos animaram os judeus em Judá e Jerusalém a persistirem na reedificação do templo nos dias de Zorobabel, o governador, e de Josua, o sumo sacerdote. O contexto histórico para os capítulos 1 a 8, datados entre 520 a 518 a.C., é idêntico ao de Ageu. Como resultado do ministério profético de Zacarias e Ageu, o templo foi completado e dedicado em 516 a 515 a.C. O propósito ou o porquê. Os dois propósitos que Zacarias tinha em mente ao escrever seu livro correspondem às duas divisões principais da obra. Os capítulos 1 a 8 foram escritos a fim de encorajar o remanescente judeu em Judá a persistir na construção do templo. Os capítulos 9 ao 14 foram escritos para fortalecer os judeus que, tendo concluído o templo, ficaram desanimados por não ter aparecido imediatamente o Messias. Nessa passagem é revelado também em que importará a vinda do Messias. É só isso. Pronto, então nós vamos estar começando a nossa leitura. Como eu falei, são 14 capítulos. Hoje a gente vai estar lendo do 1 ao 6. Gisele vai começar. 1. Exortação ao arrependimento. No 8º mês do segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgosto com vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam aos primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Os profetas
viverão. Não. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais. E eles tornaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os vossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. A primeira visão, os cavalos. Aos 24 do mês 1/10, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, dizendo... Filho de Baraquias. Não, desculpa. A profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estavam na profundeza. E atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já andamos para a terra, pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo: palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse: clama dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Portanto, o Senhor diz assim: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. A segunda visão, os 4 chifres e os 4 ferreiros. E levantei os meus olhos e olhei e vi 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: que é isto? E ele me disse: estes são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu disse: que vem estes fazer? E ele falou dizendo: estes são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derribarem os poderes das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalharem. Capítulo 2. A terceira visão, Jerusalém é medida. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento.
E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Lhe disse: Corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela dos homens e dos animais. E eu disse o Senhor, disse o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olá, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te tu que habitas com a filha da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória ele me enviou às nações, que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá a Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele despertou na sua santa morada. 3. A quarta visão, o sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou... ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios. E te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um lugar. Em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Capítulo 4. A quinta visão, o castigo de ouro e as 7 lâmpadas. O castiçal de ouro. Vou ler o título de novo. A quinta visão,
o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que isto é? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse-lhe: que são as 2 oliveiras, à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro. E ele me respondeu, dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. A 6ª visão, o rolo voante. Capítulo 5. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi um rolo voante. E ele me disse: que vês? E eu disse: vejo um rolo voante, que tem 5 côvados de comprimento, que tem 20 côvados de comprimento, 20 côvados de comprido e 10 côvados de largo. Então me disse: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desraigado conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desraigado conforme a maldição do outro lado. Eu a trarei, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa, e consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. A 7ª visão, a mulher e o efa. E saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os teus olhos e vê o que é isto que sai. E eu disse: que é isto? E ele disse: isto é um efa que sai. Mas disse: esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantada em um talento de chumbo, e uma mulher estava assentada no meio do efa. E ele disse: esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa e a pôs sobre a boca dele o peso de chumbo. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que 2 mulheres saíram agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as da cegonha. E levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam estas o efa?
E ele me disse, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e estando ela acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. O 6. A oitava visão, os 4 carros. E outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes, e estes montes eram montes de metal. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos grisalhos e fortes. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: Que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: Estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante, para andarem pela terra. E ele disse: Ide, andai pela terra. E andavam pela terra. E me chamou e me falou, dizendo: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. As coroas na cabeça de Josué o renovo. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Recebe dos que foram levados cativos de Eldai, de Tobias e de Jedaías, e vem naquele dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, os quais vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E fala-lhes, dizendo: Assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono. E conselho de paz haverá entre ambos. E estas coroas serão de Elém, e de Tobias, e de Jedaías, e de En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isso acontecerá se ouvirdes muito atentos a voz do Senhor, vosso Deus. Glória a Deus, né? Então, por hoje é só 6 versículos que nós lemos. 6 capítulos. 6 capítulos, exatamente. Então, graças a Deus, amanhã nós estaremos lendo mais 6. Não. Creio que... eu não sei bem quantos nós vamos estar lendo amanhã. Mas eu sei que em 3 dias nós estaremos terminando. Então a gente não vai ver cedo. Então, que Deus possa abençoar a cada um, né? Deus possa visitar o seu lar, derramando bênção, graça, paz. Né? E é tudo que nós precisamos, da presença do Senhor e da sua direção na nossa vida. Agora vamos orar, agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, né? Você queria falar alguma coisa, Gi? Não. Tá bom. Então vamos orar, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, meu Senhor, por mais um dia que o Senhor tem dado, pelos livramentos, Senhor, por tudo que o Senhor tem providenciado. Meu Deus, nós precisamos de Ti, Paizinho. Nós precisamos que continue nos guardando. Continua, Senhor, nos escondendo. Continua nos protegendo, Senhor. Continua com a Tua companhia sobre nós. Que nós possamos sentir, meu Deus, a Tua presença em tudo que iremos realizar, Senhor. Que nós possamos aprender a confiar em Ti, meu Deus. Que nós, Senhor, sempre
estejamos atentos, meu Deus, ao Teu querer na nossa vida e nós possamos entender a Tua vontade. Pai, agora eu te peço pelos missionários que abençoe-os, onde quer, meu Deus, que tenha um filho Teu, levando a Tua palavra, espalhando o Teu evangelho. Abençoa de forma graciosa a cada um, providencia tudo necessário para eles, meu Deus. Encoraja-os, fortalece, meu Deus, renova as suas forças a cada manhã. Pai bendito e amado, fica conosco. Tudo nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e até amanhã.